Só vendo se eu acho que... Poxa, os meu trem aqui não. Vou continuar nesse aqui mesmo. É o mais completo que esse, depois eu mando para vocês. Pronto. Então, nós vimos essa questão da rápida avaliação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de começar a massagem é me posicionar ao lado do meu paciente. Próxima coisa, eu preciso liberar a abertura das vias aéreas. O que é liberar vias aéreas? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui tá melhor. Aqui tá, ó. Deixa eu aumentar aqui. Vocês sempre vão ouvir falar liberar vias aéreas. É eu apenas com 2 dedos fazer isso aqui no meu paciente, ó. Com 2 dedos, sem fazer força, com exagero, nem nada. Aqui, ó. Aqui, ó, em cima do queixo, assim, e levar para frente. Geralmente, a gente coloca uma mão aqui e outra assim, ó, que essa eu empurro para trás e essa eu levanto. Mas a gente não pode fazer tanto esforço assim no paciente, vamos supor, que capotou um carro, porque senão, se ele tiver com alguma certa lesão cervical ou no trajeto da coluna vertebral como um todo, eu posso piorar aquela lesão. Então, só o dedinho levanta assim o queixo. O que esse pequeno gesto vai auxiliar o meu paciente? Vai acontecer isso aqui, ó. Abrir as vias aéreas para a vítima ventilar. O que é ventilar? Respirar. Porque se eu mantenho com o pescoço assim normal, o que acontece lá por dentro na anatomia ali do meu paciente? Acontece isso aqui, ó. Só liberar aqui que eu tô tentando entrar. Aqui, ó. Quando eu estou com ele com o pescoço normal, que aqui, como o meu paciente está inconsciente, a língua dele cai aqui atrás, ó. Tudo que a gente respira quando está dormindo, gente, apagadão, é o nosso sistema nervoso central que funciona. Quando eu fico parada aqui sem respirar, você fala assim, não, aqui está abafado, está quente, eu olho para fora, que aqui tem menos gente. Quando você está com a máscara, né, que aquele trem incomoda demais, você chega em casa que você tira, eu fico doido para entrar, às vezes eu vou no supermercado, entro no carro e a primeira coisa que eu faço é tirar, porque a gente não tem um hábito, né, de ficar usando aquilo o tempo todo. Você está sentindo que você está com necessidade de mais O2, né, que o O2 que você está botando para dentro ali, pouco. A gente sente, o organismo a gente sente na hora. Então, quando o meu paciente está inconsciente, o sistema nervoso central dele não responde aos comandos, Isabela, engole a saliva. Isabela, senta assim. Isabela, coloca a língua. É a sua mente, né? Seus sistemas que faz toda essa conexão com a gente. Então, a língua, né, tende a descer para trás e uma série de outras questões. Quando eu levanto, faço assim, é onde eu libero o ar, aqui, ó. Com apenas um gesto para o paciente respirar melhor, tá? Então, primeira coisa, vou posicionar ao lado do meu paciente, ou direito ou esquerdo. Segunda coisa, liberar vias aéreas, porque não adianta eu estar lá fazendo um esforço danado e o oxigênio está passando por ali, ó, né? Ele não vai conseguir respirar. Depois, iniciar 2 insuflações pulmonares. O que é insuflação pulmonar? Eu vou dar 2 oxigenações para o paciente, ó, na boca, tá? Então, se eu sou socorrista no hospital, eu tenho todo um amparar para dar esse oxigênio na boca do meu paciente, né, gente? Eu tenho máscaras apropriadas para fazer esse movimento. Então, essas 2 insuflações que o paciente, que a apostila que fala, é isso aqui, ó. Eu, Isabela, socorrista, vou lá no meu paciente, vou mandar o O2 para ele,
Primeiro, 2 vezes. Pronto. Vou dar uma observada ali rápida, né, gente? Tudo muito rápido. Como que o meu paciente reagiu? Geralmente, nessa condição, o paciente não reage com muita expectativa, com algo que não vai precisar de eu entrar com a massagem, não. Então, sempre eu vou ter que entrar com a massagem. Ô, Edson, deixa eu só... Eu vou explicar tudo, aí depois todo mundo anota aí, eu venho com a... Porque senão não sai daqui de jeito nenhum dessa parte da massagem. Então, eu do lado da minha vítima, o que eu vou fazer primeiro? Localização anatômica. Vocês vão ter essa parte de anatomia com a professora ainda, tá? Mas aqui eu preciso explicar um pouco mais grosseiramente que eu falo assim, eu não vou adentrar aos detalhes, tá? Porque eu preciso ensinar a parada cardíaca para vocês. Então, aqui todo mundo sabe, né, que são os arcos costais, cada um desses ossos aqui se chama arcos costais, cada um tem um nome, tem uma subdivisão diferente, vocês vão aprender isso depois. Então, ou caixa torácica, né? Aqui dentro estão todos os meus órgãos vitais. Então, o fígado, o baço, tá o pâncreas mais lá de cá, tá o coração, o pulmão, uma série de outras vísceras aí. Aqui no meio, deixa eu só tirar esse rabiscado aqui. Aqui no meio, que consolida, né, que une essas costelas, tem o osso que se chama osso do externo, que também é subdividido em um monte de outros nomes. O externo, ele tem aqui, ó, vem aqui embaixo, né, e faz essa curva aqui. Todo mundo aí, a palpo de vocês aí, ó. Ó, a minha aqui na última costela, eu vou apalpando e venho até aqui, ó, essa pontinha ali. Essa pontinha, que tem aquele vou mostrar ali para vocês, se chama apêndice xifoide. Aqui, ó. O apêndice xifoide é isso que está aqui bem pequenininho, ó, que eu pus de vermelho agora. Vou desfazer o meu desenho para vocês enxergarem agora. Tá bem aqui, ó. Nessa união aqui, tá o apêndice xifoide. Eu preciso localizar isso aí no meu paciente, tá? Então, vi as costelas, o apêndice xifoide, o que eu vou fazer? Tá, o meu tá aqui, ó. Eu vou colocar, o meu tá aqui. Eu vou colocar 2 dedos da localização dele e vou fazer a massagem cardiorrespiratória. 2 dedos, aqui, ó, minhas costelas, o apêndice xifoide. Tá aqui, ó, só localizei ele. Eu vou contar 2 dedos, aonde que ele tá, e começo a fazer a massagem aqui, não em cima do meu dedo, não. Aqui, ó. 2 dedos acima do apêndice xifoide, eu vou começar a fazer a massagem. Por quê? Se eu localizei aqui 2 dedos acima do apêndice xifoide, significa que eu estou na linha do coração. Vai ter gente aí fora, gente, que não tem muita instrução sobre isso, vai falar com vocês assim, eu vou fazer na linha do mamilo. Seja homem ou seja mulher. Tá, mas e a pessoa que tem um seio maior, né? Que vem um seio bem maior, como é que você vai olhar que o mamilo dela está aqui e o coração dela está aqui em cima? Então, esse tipo de anatomia não é o ideal para você iniciar uma manobra cardiorrespiratória. Então, vai pela anatomia certa. Qualquer pessoa que seja homem ou mulher, que tem seio, que não tem, que é pequeno, que é grande, que é exagerado, se você localizar o apêndice xifoide dela 2 dedos acima, você vai estar no nível do coração dela, independente de seio, de mamilo, do que for. Essa questão do seio não é ideal para a gente poder fazer parâmetros de iniciar uma parada cardiorrespiratória, não. Porque senão você vai estar massageando o estômago dela ou o intestino, não o coração. Você não sabe onde que o peito dela o mamilo está direito. Isso depende, isso é variação anatômica. Isso é variação anatômica. Eu tenho que ir para os parâmetros, princípios corretos, né? A caixa torácica dela está aqui, o apêndice xifoide está aqui, 2 dedos acima tem a margem do coração, tá? Então, como o paciente está deitado assim, esplanado, eu tenho uma facilidade maior de apalpar. Vocês vão trabalhar muito quem trabalhar em raio-x com isso, né? Todo paciente meu que eu vou fazer o posicionamento tem alguns gatilhos, né? Alguns macetes para você posicionar certinho o paciente. Aonde que está o quadril, a crista ilíaca, aonde que está o apêndice xifoide, aonde que está a última costela flutuante. Se eu colocar o raio central aqui
vai pegar o órgão que eu estou querendo, né? Aonde que está o maléolo, você colocar aqui, eu vou tirar do crânio, não sei o quê, não sei o quê. Onde que está? Tem vários parâmetros anatômicos que vocês vão conseguir fazer, né, o exame de acordo com isso. Então, essa bolinha aqui, que está no próprio slide aqui vermelho, ó, no meio do externo, aqui, ó, é aonde o socorrista deve iniciar a massagem de ressuscitação cardiorrespiratória. Outra coisa, as minhas mãos, igual tá essa imagem aqui, a única parte que vai no meu paciente é essa parte que tem das mãos aqui, com esse desenho, e onde que essa parte vai coligar exatamente nesse desenho, igualzinho das mãos. Então, aqui, ó, o que eu vou massagear o meu paciente, não é com a mão inteira, não é com a unha, tá? Não é com a ponta dos dedos, não é nada disso. Então, é apenas essa parte, ó, que vai massagear o meu paciente. Então, é automático. Qual que é o posicionamento correto, né? Aqui em cima, gente, antes de falar da mão, deixa eu voltar aqui, ó. Nessas duas figuras, tem exatamente o que eu apresentei para vocês. Aqui, ó. Nessa figura número 1, o socorrista está apalpando para ver onde está o apêndice tifoide do paciente. Esse branquinho é o osso externo. Aqui, ele já localizou com essa mão aqui. Ele pegou a outra mão, colocou acima dos 2 dedos e vai iniciar a massagem cardiorrespiratória. Voltando a mão aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, qual que é a parte que sobrou das minhas mãos? Exatamente a parte que tem que encostar no meu paciente, ó. Aqui. Se vocês quiserem fazer, aproveita, as câmeras estão fechadas, né? Ninguém vai rir de você. Estica o braço todinho assim, ó. Massagem, que é ressuscitação cardiopulmonar, não pode fletir o cotovelo. Estica todo mundo assim, ó. Coloca uma mão sobre a outra. Fecha os dedos. Não precisa fazer força, é só fechar. Nada de força. Aqui não tem nada que eu preciso fazer força. É técnica. Pronto. Essa parte aqui, ó, é a que tem que encostar no meu paciente. Vai encaixar exatamente ali, 2 dedos acima do apêndice tifoide do meu paciente no osso externo. Então, essa parte encosta no meu paciente, ó. Os meus dedos e a minha unha não vai encostar no meu paciente. Tecnicamente, não deveria. Quando a gente está olhando essa imagem aqui, a gente acha que ela está indo com a mão inteira. Mas essa imagem dá até para ver um pouco melhor aqui, ó. Somente essa outra parte da mão, encostando aqui no osso externo do meu paciente, tá? Então, só tirar esse tanto de rabisco aqui. Nós vimos várias questões aqui, detalhes técnicos, né? Então, eu tenho primeiro, localizar o apêndice tifoide, que fica no final do osso externo. Localizei, põe 2 dedos acima, inicio a minha massagem ali. Mas como que eu coloco as minhas mãos, né? Estico uma mão sobre a outra e, ó, tá? Começo a massagear 2 dedos acima do apêndice tifoide. Outra informação, nós vimos que eu tenho que estar de um lado ou do outro do meu paciente. Outra coisa, a técnica correta, eu nunca posso deixar isso aqui fazer assim, ó, eu vou e vou. Isso aqui não pode, ó. Os braços nunca podem fazer essa dobra aqui, ó, tá? Então, é a técnica que meu tronco vai e volta, meu tronco vai e volta. Se eu faço isso aqui, ó, você vê na novela e tudo mais, está errado. Errado. Você nunca pode fazer essa técnica, tá? Então, é sempre os braços totalmente fletidos, como estão aqui, ajoelhado ao lado do meu paciente, e a perna aqui embaixo não deve mexer, somente o tronco da minha socorrista que vai para frente e vai para trás. Aqui é a mesma coisa, ó. Reto. Aqui, ó, reto. Outra coisa, essa aqui a gente já vê direitinho, né? O que está encostando aí no osso externo do meu paciente e o que não está. Aqui, toda vez que eu faço esse movimento,
é onde que eu consigo chegar até o coração. Aqui, ó. Olha o coração massageado e o coração não sendo... Aqui, na primeira figura 1, é onde eu fui com a pressão, né? Na figura 2 ao lado, onde que eu voltei para poder ir novamente. Então, aqui nós vimos a técnica como um todo aqui de como realizar essa compressão. Como que eu devo fazer? Né? Que eu vejo que às vezes alguém conta, alguém não conta. Então, geralmente, nós repetimos um ciclo de 4 compressões para 2. O que é isso, professor? Então, é um ciclo de 4 vezes. Eu vou repetir 4 vezes, depois eu repetir uma vez, depois outra vez, depois outra vez, depois outra vez. Então, eu vou fazer 30 vezes sem parar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O que eu faço agora? 2 de O2. De novo, fiz um ciclo. 30 e dei oxigênio. Agora eu vou de novo, porque são 4 ciclos. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Dou 2 insuflações. De novo. 30. 2 oxigenações. De novo. 30. 2 oxigenações. Isso é um ciclo. Só depois que eu faço o primeiro ciclo que eu vou reavaliar o meu paciente se ele está voltando um pouco, se está adiantando aquilo tudo ali ou não. Se o paciente não responde positivamente, mais 4 ciclos. Por isso que cansa, tá? E muito. A gente, às vezes, reveza, né? Com os profissionais que estão na próxima. Outra coisa, aqui a gente está conversando apenas de ressuscitação cardiopulmonar. Mas a realidade, né, mesmo, a gente infunde medicação, né? Injeta medicação no paciente, porque, às vezes, eu tenho de 3 a 5 minutos para resolver isso tudo aqui. 3 a 5 minutos não é nada, né, gente? Então, a medicação volta o paciente sozinho? Não. Né? Ela pode potencializar, por exemplo, a noradrenalina. Eu posso fazer com que o coração estimule e me ajude a bombear mais. Mas sem a junção do O2, da massagem, né? E da medicação, é um conjunto necessário ali para que o paciente retorne. Um só isolado, o paciente está em choque, parado no chão, injeta umas 4 ampolas aí de noradrenalina, que dá um pulo aí do chão rapidinho. Não é, você vai terminar de matar o paciente. Então, nem sempre também vai ser necessário infundir alguma droga, alguma medicação nesse paciente meu, né? Porque nem sempre a gente assiste, né? Muito em filme, que eu consigo fazer essa reanimação do meu paciente, estabilizar ele e levar para o hospital. Mas, geralmente, gente, eu preciso reanimar ele no atendimento pré-hospitalar, né? O que é que a gente aprendeu? Qual que é o atendimento pré-hospitalar? É o atendimento fora do hospital, né? Onde que eu sou um socorrista, eu vou lá atender meu paciente, estabilizar e ir com ele para lá. Geralmente, esses pacientes são entubados lá no chão, né? Vai todo com aporte de oxigênio, até chegar na clínica e resolver o problema do paciente lá. Então, a massagem salva vidas, né? Essa ressuscitação cardiorrespiratória, mas é essencial um domínio maior ali de técnicas em cima disso tudo ali, tá? Então, quando não houver sinais de circulação, continuar com ciclos. Então, você quer falar para mim, professora, que eu fiz o primeiro ciclo, avaliei meu paciente, não está bem, eu fiz o segundo ciclo, continua sem resposta, eu vou fazer o terceiro ciclo? Vou, né? Se necessário, eu sempre vou fazer esses ciclos, né? A gente tem que investir, que a gente fala, no meu paciente, sempre que houver ainda chance dele sobreviver, né? Sempre chance de sobrevida. E eu já vi paciente que o médico soube naquela escadinha, né? Ele quebrou, ele fraturou o externo de um lado do paciente todo. Todo. Um paciente que parou, voltou, nós continuamos fazendo o cateterismo dele, que é um paciente que foi infartado de 40 anos. No meio do procedimento, quase finalizando, o paciente evolui para parada cardíaca de novo, aí foi fatal.
só de investimento no paciente foi 1h30. O paciente veio a óbito, infelizmente. Mas é um paciente, assim, nós tínhamos tudo para salvar a vida do paciente, sabe? É muito triste quando isso acontece, essas coisas assim acontecem. Ele já tinha sido reanimado em casa, né, pela ambulância, chegou na beirinha, quase não sentindo o pulso, lá no hospital, já estava com tudo preparado, porque o que? O socorrista é o elo das informações. Então, nós já sabíamos tudo que estava acontecendo, os parâmetros do paciente, que ele ia chegar muito, muito ruim mesmo. Conseguimos botar ele dentro da sala da hemodinâmica, iniciou todo o procedimento. Na hora que estava nos 20 minutos do procedimento, ele tem uma parada cardíaca. Volta, estabiliza, bonitão. Passou uns minutinhos, ele se estabiliza de repente e tem uma parada cardíaca e vem a óbito. Então, isso acontece o tempo. Tem paciente que não pode nem dar banho no hospital e tem que ficar, às vezes, alguns dias sem tomar banho, porque é um paciente que, se encostar nele, ele desestabiliza, né? É uma bomba relógio ali no seu plantão o tempo todo. Então, são várias... paciente, às vezes, que o paciente não escolhe o lugar de parar. Tem um paciente que eu já sei que, como ele está muito complicado, ele é um paciente que tem a chance de evoluir para uma parada cardiorrespiratória, que já está instável, é o que eu falo, é a bomba relógio, mas tem um paciente que você nunca espera, né? E ele escolhe parar lá no seu setor de radiologia. Então, tem paciente, gente, que ele tem todo um quadro de evoluir para uma parada cardíaca. Os acidentes automobilísticos que passa pela emergência e o médico manda para a sala do raio-x, é um potencial risco de ter uma parada cardíaca no seu setor, infelizmente. Por isso que, às vezes, o emergencista vai pedir para que você pegue o seu aparelho de raio-x móvel e vai lá para a sala de emergência tirar o raio-x dele, ao invés da enfermagem pegar o paciente e levar para a sua sala. Mas isso tudo é controverso, viu, gente? Vai depender do hospital que você trabalha também. Porque aí a radiologia questiona que não é um ambiente ideal para eu tirar um raio-x de um paciente que poderia ir na minha sala, mas o médico acha melhor você vir. Aí é aquela briga de foice, sabe? Porque uma sala comum não é sala de a gente tirar raio-x, né? As salas, vocês vão ver em legislação, tem que ter paredes baritadas, né? Tem que ter uma distância sua e de outros profissionais, né? O aparelho de raio-x portátil é um aparelho onde que espalha mais radiação secundária, então, mas é um paciente que precisa disso ali emergencialmente, né? É uma série de fatores aí. Edson, me pergunte. Você já respondeu. Ah, imaginei, tá vendo? Só tem um problema aí que, por exemplo, se o paciente tem câncer nos ossos, né, é perigoso fazer essa massagem e quebrar o externo, igual você falou, né? Por exemplo, da fratura do externo, eu só vi uma vez, mas o médico acabou com o externo desse paciente. A imagem não saiu da minha mente nunca. Foi um caso muito trágico, sabe? Muito, muito ruim. Depois, foi no horário de almoço, os infartos geralmente acontecem de madrugada, assim, de 5 horas da manhã para 6, 7 horas, viu, gente? Onde Nossa. sempre aqui na minha casa, eu moro numa avenida muito movimentada de Belo Horizonte. Sempre quando passa uma ambulância, assim, nesse horário que eu estou levantando, eu já falo aqui em casa, coitado, a chance de ter um infarto ali é muito grande. Então, sério, e são as trocas de plantões, onde que o hospital sempre está mais tumultuado, qualquer tipo de hospital. Então, a chance é estatístico, viu? E tem estudo que comprova o motivo, é porque o paciente libera mais como é que chama, gente? É o nome de um outro hormônio, que é cortisol, né? A gente libera ele mais na parte da manhã, e por aí vai, questões do metabolismo de cada paciente. Então, é onde que, como tá essas trocas de plantões, às vezes a gente tem uma confusão maior de chegar à ambulância, né, de receber chamados e tudo mais. Mas esse caso de fraturar, assim, câncer nos ossos, mas independente do câncer nos ossos, vocês vão ter uma disciplina maravilhosa no próximo semestre que se chama patologias. São várias doenças que vocês vão estudar. Independente do câncer, nós temos uma doença que acomete 90% da idade senil, né, que é idosa, que é a osteoporose, que não é câncer, mas é uma das doenças crônicas aí que nos acompanha no decorrer do envelhecimento, né, com o enfraquecimento ósseo.
Então, se eu tenho um paciente desse que está com esse enfraquecimento ósseo, é comum disso acontecer. Mas, igual eu estou te falando, de todas que eu participei hoje, que teve fratura, foi só desse senhor. Só desse senhor. Que eu, de fratura, assim, para massagear, nunca vi caso que foi fraturado, sabe? Só desse paciente. O paciente, o médico afundou e deformou ele todinho, assim, ó, não tinha mais nada. Foi 1h30 investindo no paciente, sabe? O cara subia, assim, faltou subir em cima do paciente para poder tentar reverter. Era algo que nós não esperávamos, sabe? Paciente muito jovem, sem condição clínica anterior nenhuma para evoluir com parada cardíaca, fazia controle rigoroso de hipertensão, sem doenças, assim, outras comorbidades, jovem, né? E perder um paciente assim, a equipe toda sente muito, muito mesmo. Mas acontece, né? Então, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ei, Ei. Não, professora, tá tranquilo. Tá? Então, qual que é... Deixa eu só ver aqui o nome direitinho para eu falar certo. Claudiane não pode responder, que ela respondeu da última vez. Quanto tempo que eu tenho para reverter um paciente assim? Aproximadamente? de 3 a 5 minutos. Excelente. Você é a próxima que não pode responder depois. Qual que é o jeito certo, eu como profissional socorrista, posicionar para iniciar uma massagem? Decúbito dorsal. Ah, o socorrista? Isso. Ao lado do paciente. O lado direito ou o lado esquerdo, né? Eu tenho mais uma do você. Bota a menina para estudar aí, gente, junto com você. O que eu tenho que localizar anatomicamente antes de iniciar uma parada cardíaca? Antes de iniciar uma ressuscitação. O que eu tenho que localizar ali no paciente, anatomicamente? O apêndice. O apêndice tifoide. Fala o nome completo, porque apêndice pode ser apêndice lá do apendicite, né? Que é uma parte do intestino grosso que inflama, que você tem que tirar. Aí, só para falar tudo. Outra coisa, o apêndice não é aqui em cima, não, ó. Onde está essa bola vermelha, não. Ele é aqui embaixo. Ó. Eu vou colocar 2 dedos acima e onde está a bola vermelha aqui é que eu vou fazer a massagem. Então, ele não é aqui em cima. Esse osso é o osso externo como um todo. Vocês vão estudar depois também questão óssea aí nos mínimos detalhes, tá? Mas eu precisava desses nomes para vocês já aprenderem aqui. Aqui, ó, essas imagens é como se eu tivesse cortado meu paciente aqui, ó, e estivesse olhando ele aqui por dentro, ó. É essa imagem que você tem aqui, ó. Menino que estuda radiologia tem que ter olho de Thundercats, viu, gente? Tem um monte de gente aí que é da minha época dos Thundercats. Thundercats, vocês lembram? Que aí ele via lá do outro lado, assim, o que estava acontecendo e saía correndo? Pois é. Menino que estuda raio-x aí é visão de Thundercats, além do alcance, né? Oi, Isabela. Oi. Então, esse apêndice aí é o mesmo que quando vai desengasgar a pessoa? É, né? Desengasgar a pessoa? É a manobra que eles fazem com Isso. Entendi o que você quis dizer. ele, né? É ele, exatamente. É ele. Então, aqui, ó, essa rabiscação que eu fiz isso aqui, é isso aqui, ó. Então, essa imagem aqui é como se eu tivesse cortado meu paciente aqui e você está olhando ele aqui por dentro, ó. A visão que você está tendo aqui, se você fizer esse corte e olhar aqui por dentro, é essa visão aqui, ó. Sabe por quê? Porque aqui, ó, esse desenhozinho aqui, ó, é uma vértebra lá da coluna. Essa parte aqui, ó, são os arcos costais, são as costelas. A visão de Thundercats. Aqui é o coração. Esse vazio que está de um lado e do outro aqui são os pulmões.
Todo mundo entendeu? Sim. Só você, Claudiane. Entendi também. Ah, entendi também. Então tá bom. Só você que é Sim. da minha época dos Thundercats, viu, Claudiane? É. Atual aí já é de Discovery Kids. Não é, não. Não é aí, viu? Márcia agora gritou. Não é, não. Ai, ai. É porque radiologia, você tem que ver um trem assim, assim, como é que você está vendo isso aí, professora? Gente, presta atenção aqui que vocês vão ver a mesma coisa que eu estou vendo. Então, é começar a treinar os olhos, tá? Eu sempre puxo em todas as minhas matérias, vocês a começar a aguçar esse olhar crítico para a área da imagem, sabe? Puxar o olhar para a área da imagem. Tudo que vocês começarem a ver, começar a ver essa visão além do alcance, tá? Para começar a ver o que o povo vê lá. Quantos ciclos iniciais eu faço mesmo? 4. 4. Eu fiz 30 vezes. O que eu faço? Faço mais 30? Não, Não, faço oxigenação. oxigenações. Quantas vezes eu faço oxigenações no meu paciente? 2 vezes. Perfeito. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Se Deus quiser, vocês vão fazer tudo isso aí lá na escola, tá? Lá tem prancha do SAMU, tem boneco próprio para fazer massagem cardíaca, tem tudo isso lá que vocês vão rever. Tem ambu para oxigenar, tem máscara, tem material de intubação que não é nosso, mas eu ensino também para vocês terem noção do que é. Então, nós vamos fazer isso lá na escola pessoalmente, se Deus quiser. Então, eu faço 30 compressões, que chama, tá? Ó, compressões. Dou 2 oxigenações. Outra coisa, geralmente, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, né? Eu já tive um paciente, gente, acho que eu contei na última aula, se não me engano. É um paciente que não morreu na hora, mas teve várias sequelas. Um paciente que estava internado por outro motivo, teve uma parada cardíaca dentro da ressonância, e a gente, estava eu e o médico sozinho, não tinha mais ninguém, precisava que alguém pegasse as medicações lá fora para mim, e eu não conseguia, e ele teve sequela neurológica, um paciente que falava normalmente e passou-se a não falar mais. Por quê? Ficou sem oxigenação cerebral por mais de 3 a 5 minutos. Infelizmente, né? Então, demorou a identificar que o paciente estava com a parada cardiorrespiratória, demorou a iniciar as manobras, voltei o paciente, graças a Deus, mas um paciente que veio ter sequela por causa do tempo, né? Sem O2 que ficou ali. Então, eu preciso dessas questões aí. Geralmente, um fica na cabeça, um fica aqui na cabeça, dando as oxigenações, e o outro fica na manobra. Outra coisa, tem que ser sincronizado, tá? Se eu terminei as 30 insuflações, você tá assim, o que foi? O oxigênio, minha filha, vai lá, ventila o oxigênio. Ó, adianta nada. Então, a equipe tem que estar muito bem sincronizada. Assim que eu terminar as 30, eu já parto para uma insuflação, já parto para outra insuflação. Continuo, assim que eu terminar a segunda, já entro automaticamente com a próxima manobra, né? Mais 30. Eu tenho que ficar atento, contando junto com você, sem fazer confusão na sua mente, né? Porque se um conta, o outro conta, vira aquela confusão. Então, eu tenho que estar atento. Eu sou uma equipe, né? Uma equipe. Então, por isso que eu passei aquele vídeo também para vocês, né? Ele fala milhões de coisas. Uma delas é trabalho em equipe. O Girassol queria que todo mundo animasse, fazendo assim com as folhinhas, né? Vamos pegar água que nós vamos sobreviver, vamos pegar água. Ele ia pegar para dar para os outros que não aguentavam. Mas ele não conseguiu chegar até lá, né? Então, a gente começa a trabalhar em equipe, a me lapidar, né? Para poder desenvolver algumas técnicas pessoais, comportamentais, aqui na sala de aula ainda, né? A escola prepara vocês para tudo. Por isso que nós passamos pela escola, por tantas matérias, por um período prolongado, né? Porque mediante cada hora aula que você está tendo, alguma coisa você está sendo preparado para pisar lá.
naquele ambiente de trabalho que vocês vão pisar, num ambiente hospitalar, num ambiente insalubre, né? Num ambiente que existe termos técnicos diferentes do que eu falo dentro da minha casa, né? Então, tudo é necessário para que eu esteja lá me preparando o tempo todo para poder estar diante desses fatos, né? Desses momentos. Volto a falar, quem trabalhar em hospital de grande porte vai ver isso aqui na frente. Ah, professor, não estou botando medo, não. Eu sou muito realista, né? Eu acho que eu preparo vocês para o mercado de trabalho. Porque eu, Isabela, tenho uma responsabilidade muito grande no que eu falo para vocês e vocês vão atuar lá fora, às vezes no meu pai, na minha mãe e às vezes em mim mesmo. Então, o que eu vou ver lá fora? Outra coisa, é só hospital de grande porte? Eu trabalhar lá na axial, então. Vai ver do mesmo jeito. O paciente meu saiu de dentro da máquina, entubado, teve falência renal por causa de contraste, vocês vão aprender no próximo semestre, e não veio a óbito, não. Mas a empresa teve que montar um quarto de CTI dentro da casa dele, paga uma fortuna para manter esse paciente, fora a indenização. Então, eu posso ter isso também lá dentro da clínica? Pode. Com certeza. É muito menos, né? Por quê? Porque o paciente que às vezes chega para mim é um paciente crítico. Eu não vou receber um paciente lá na axial agora que acabou de sofrer um acidente automobilístico. Ele vai vir em segundo plano para fazer controle do acidente, né? Se aquela sequela já melhorou, já regenerou, já reduziu, e por aí vai. Mas lá na ponta, lá no hospital de grande porte, eu tenho, né? Eu estou mais vulnerável em receber um paciente que está dentro do CTI no meu setor, um paciente que sofreu um trauma, caiu não sei da onde, aconteceu não sei o quê, até esse paciente aí com parada cardiorrespiratória. Mas não inviabiliza de você receber um paciente que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória numa clínica periférica também não. Né? É bom que não aconteça, né, gente? Porque dentro de um hospital eu tenho mais oportunidades de socorro para esse paciente. Né? A clínica, eu tenho todo material para poder entrar com as medidas ali naquele paciente, mas é diferente, né? De eu estar num hospital onde eu tenho uma sala de emergência ao meu dispor, onde eu tenho muito mais médicos ao meu dispor, onde que eu tenho um CTI ao meu dispor, né? Então, onde que eu estou muito mais amparada do que uma clínica, né? Aí, então, é um risco muito grande relacionado a eu atender um paciente desse em clínica, tá? Todo mundo aí, então, pode atender parada cardíaca? A Dani falou que pode. Pode. Vou treinar antes um pouquinho. Isso mesmo, isso mesmo. Se Deus quiser, eu vou botar vocês tudo para treinar lá na escola. Um fica na cabeça, ventilando, depois um fica na massagem, na manobra, depois a gente troca. O que estava ventilando vai fazer manobra, e a outra vocês vão ver o tanto que pinga suor. Outra Professora, coisa. Oi, pode falar. deixa eu te perguntar, para ser socorrista tem um curso específico? Não tem? Tá vendo? Como é que eu já toquei na alma de alguém que já está super apaixonada com o Menina, negócio? eu acho sério, eu gosto dessa adrenalina, sabe? Disso de ter que ser rápido e fazer e salvar alguém. Nossa, eu gosto. Ô, gente, mas uma grande parte dos meus alunos de rádio depois fazem enfermagem, você acredita? Sinto muito falar Pois isso. é, aí tem que fazer enfermagem para poder